Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Chegamos agora em Levítico 24. Esse capítulo é pequenininho, vou falar ele bem rapidinho sobre os detalhes dele. A primeira parte vai do verso 1 até o verso 4, que fala sobre o azeite para o candelabro. Aqui fala sobre as lâmpadas do castiçal. Primeiro, os israelitas devem trazer azeite puro, azeite batido puro, para alimentar a lâmpada do castiçal, certo? As lâmpadas ficarão acesas continuamente, não era para apagar. Então, você vai ver que o sacerdote tinha que fazer o quê? Fala assim, Arão conservará em ordem desde a tarde até pela manhã, continuamente, diante do Senhor. Este será estatuto perpétuo de geração em geração. Então, Arão, no caso é o sumo sacerdote aqui, né, cuidará da manutenção das luzes. É interessante porque o nome Arão está relacionado com isso também, tá? E isso é um estatuto perpétuo. Eu destaquei aqui porque aparece também na questão dos pães, né, logo em seguida. Então vai falar assim, do verso 5 ao verso 9, diz assim, que os pães da mesa, os pães da proposição que ficavam na mesa do Senhor, uma mesa toda de ouro, né, ali antes do véu, no caso, no santo lugar, fala assim, faça 12 pães da melhor farinha, ou está escrito assim, de flor de farinha, né, a melhor farinha. Organize em 2 fileiras de 6 pães. Então, naquela mesa, era colocado 2 filas de 6 pães, cada lado, né? E aí, coloque incenso puro. Então, você vai ver que era colocado ali na mesa também incenso puro. Esse incenso era queimado ao Senhor, isso aí vai ser uma porção memorial, né? Lembrando que o incenso está relacionado com oração, então você vê uma tipificação que dá os 12 pães representando as 12 tribos de Israel e o incenso puro fala da oração. Organize os pães todo sábado, então todo sábado você vai ter ali uma questão relacionada a isso. E fala assim, isto no verso 8, em cada sábado Arão, que é o sumo sacerdote, os porá em ordem diante do Senhor, continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. Esses pães serão de Arão, então ele vai comer, né? Serão de Arão e seus filhos, os quais comerão num lugar santo, porque são coisas santíssimas para eles, das ofertas queimadas ao Senhor como estatuto perpétuo. Então, de novo, aqui você tem essa mesma repetição da palavra estatuto perpétuo e também aliança perpétua. Eu estou destacando isso aqui porque várias coisas eram tidas como aliança perpétua ou também como estatuto perpétuo. No nosso site, cursobiblicoonline.com.br, eu deixei tem hoje pelo menos 10 estudos sobre o sábado. Um deles o sábado era para ser perpétuo. O que seria isso? Então é fácil, você entra no site cursobiblicoonline.com.br. Lá em cima tem uma guia estudos. Clica nela, uma setinha, vai abrir várias outras coisas, né? Sobre Apocalipse simplificado, sobre o curso Bíblico Online. E uma das guias vai ser festas bíblicas e outra vai ser sábado. Tem tabernáculo, tem o sacerdócio. Então, sobre os sábados, tem pelo menos 10 estudos. Um deles o sábado era para ser estatuto perpétuo. O que seria isso? Então, sobre, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de aliança perpétua, escrito aqui, ó, a circuncisão, a própria circuncisão. Aí eu tenho todas as referências lá, né? Tem a questão do sábado e tem também que os sacerdotes deveriam cuidar da manutenção dos pães da proposição todo sábado. A porção das ofertas queimadas eram dadas ao sacerdote também, tudo isso como aliança perpétua. E vários outros textos relacionados à aliança perpétua e estatuto perpétuo também. E aí eu vou explicar lá claramente o que quer dizer essa palavra perpétuo, que não quer dizer necessariamente eternamente, né? Porque você vê que, por exemplo, isso não acontece hoje. Literalmente, pelo menos, isso não acontece. De ter que se organizar os 12 pães toda semana, isso não ocorre, tá bom? Vamos lá então para a outra parte, que é a parte da punição pelo pecado de blasfêmia. O que acontece aqui? Tinha um homem dentre os filhos de Israel ali, que ele blasfemou o nome do Senhor. Olha só para você ver o que aconteceu. Ele blasfemou o nome do Senhor.
Então você já tinha um mandamento para não blasfemar o nome do Senhor, mas ele blasfemou. E agora, o que fazer com esse homem? Né? Então Moisés, os homens ali, eles vão tomar a decisão seguinte: vamos colocar ele na prisão até ter o mandamento do que fazer com ele. Ele violou esse mandamento. Detalhe, o pai desse homem, a Bíblia não fala o nome desse homem, o pai desse homem era egípcio. Então a paternidade dele é egípcia. Não dá para saber se a mãe dele, que era israelita, não dá para saber se ela casou com esse homem egípcio ainda estando no Egito ou se esse egípcio fugiu com eles, né, na abertura do Mar Vermelho e tudo aquilo lá, e depois se casou com ela no deserto. O que dá para saber é, esse homem que blasfemou o nome do Senhor, o pai dele era egípcio. Tá? Ele entrou em discussão com o homem israelita, e aí no meio da briga com esse homem, ele blasfemou o nome do Senhor. Olha para você ver, né? Tinha nada a ver, a briga dele era com outro homem, e ele agora blasfemou o nome do Senhor. Isso aqui é muito sério. Então o nome da mãe dele, a israelita, é Selomite. Esse nome ele é proveniente da palavra Shalom, que é paz, que significa pacífico, ou no caso dela, esse nome inclusive é usado para homem ou para mulher. Pacífico, no caso dela, pacífica, tá? Esse nome vem de Shalom, Shelomite, por exemplo, já lembra, né? Shelomite, né? Já lembra de Shalom. Então ela é pacífica, filha de Dibri, né? Que significa o quê? Minha palavra. Então, pacífica, minha palavra, e esse Dibri, o pai dela, é da tribo de Dan. Eu deixei Dan com N, tá? Porque, para você associar, eu não coloquei o tio, como é normal no português. Dan significa um juiz, tá? Se você lembrar, tem um profeta que escreve assim, ó, Daniel. Daniel. Então, quer dizer, Deus é o meu juiz. Não fica fácil de você lembrar? Então ficou assim, pacífica ou pacífico, minha palavra, juiz. Tá? Essa é só uma relação desse nome. Eu não acredito que está escrito isso à toa. Tá? Porém, o que acontece? Esse filho de Selomite, que era filho de um homem egípcio, que blasfemou o nome do Senhor, o Senhor vai dar para ele o que é uma pena, a pena capital, né? Que vai ser apedrejamento. Por isso que você vai ver várias vezes as pessoas no Novo Testamento pegando pedras para atirar em Jesus. Aqui você tem as leis relacionadas a amaldiçoar pai e mãe, que era a mesma pena, tá? E amaldiçoar a Deus. Então tem as referências aqui, Êxodo 21, 17, Êxodo 22, 28, verso 28, Levítico 20, verso 9, Levítico 24, que é o texto agora, do verso 14 ao 16, e no verso 23, que é o último verso do capítulo, que é quando eles vão apedrejar esse homem. Aqui você tem Jesus sendo acusado de blasfêmia e eles pegando pedra, várias vezes os judeus pegando pedra para apedrejar Jesus. Qual seria a argumentação? Que ele estaria quebrando essa lei, ou seja, ele estaria blasfemando o nome do Senhor, fazendo-se como o Senhor, como se fosse Deus e etc. Tá? Pega aí para você ler. Marcos 14, versos 61 ao 65, João capítulo 5, verso 18, João capítulo 8, versos 58 e 59, João capítulo 10, versos 30 ao 33 e João 19, verso 7. Tudo isso fala sobre Jesus relacionado a essa punição aqui. Aqui embaixo nós temos Estevão, tá? Então você tem aqui Atos 6, do verso 10 ao 15, e Atos 7, do verso 54 ao 60, onde termina o capítulo. Logo depois é o capítulo 8, verso 1, que fala que Saulo, né, o que a gente chama de Paulo, ele consentiu na morte de Estevão. Eu acho que isso aí foi um grande peso para Paulo depois, né? Quando ele se desperta, ele fala assim, meu Deus, o que eu fui fazer? E aí ele se considera um dos menores apóstolos, dizendo que, por quê? Porque eu persegui a igreja, né? Olha que interessante. Aqui nós chegamos depois, Levítico 24, versos 19 até o verso 22, aqui desse capítulo,
na chamada lei de Talião. O que era a lei de Talião? Né? É a famosa olho por olho e dente por dente. Então ele não aparece só aqui no capítulo 24, verso 19 ao 22, mas ela aparece antes. Se você puder ver esse vídeo aqui, ó, basta digitar aí Lei de Talião, curso bíblico online, ou Êxodo 21, curso bíblico online. Vai ter 3 partes desse capítulo, que é um capítulo muito importante. Né? Você vê que eu fiz um vídeo só para esses 4 versículos, que é chamada Lei de Talião. É a parte 2. Então tem a parte 1, parte 2, parte 3. A parte 2 do capítulo é sobre a Lei de Talião. Mas o capítulo é fantástico. Se você puder ver todo o Êxodo 21, vai ser muito legal. Então digita aí no YouTube. Êxodo 21, curso bíblico online, né? Vai aparecer para você, tá? Deuteronômio 19, verso 21 fala sobre isso também, e Mateus 5, 38, onde Jesus vai falar, ouviste que foi dito, né? Deixa eu pegar esse texto aqui, porque esse texto é bem interessante quando Jesus fala sobre isso aqui, ó. Mateus 5, 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Se alguém lhe processar você e tirar a túnica, deixe que também leve a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem te pede e não volte as costas ao que lhe pediu emprestado. Se eu não me engano, isso aqui também está em Lucas 6, verso 29 e 30, tá? Então, eu queria deixar todo esse quadro livre para você fazer as suas anotações aí, tá? E que Deus te abençoe. Até o próximo estudo, se Deus quiser.